Navalha revelou que a sua sogra fez macumba para ela e dias depois ela encontrou seu namorado sem vida. É fofoca com pipoca, então pegue a sua. Vocês sabem que a única coisa que eu peço aqui no canal é para se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like no vídeo. E se você aí de casa tiver uma fofoca quente, forte e gostosa para a gente, manda o seu relato aqui, ó, nessa rede social. Agora vamos para a nossa fofoca. Então pega a sua pipoca, mãe. Ela teve um filho e por ser mãe de primeira viagem, ela tinha muito medo de dar banho nesse menino porque ele era piquititico. Beleza! Como a sogra dela morava perto, a sogra dela sempre ia na casa dela para poder ajudar e espia. Um belo dia então a sogra dela chegou na casa dela, se sentou, conversou normalmente com ela como se tudo estivesse muito bem. Na hora de ir embora, essa sogra simplesmente chegou na porta da casa dela, ela se abaixou, ela tirou um objeto pequeno do moço da cor vermelha e jogou na frente do rio que passava na porta da casa dela. Esse rio é todo imundo, todo sujo, é tipo um esgoto mesmo. Ela ficou bem cucada com isso, assim, tentando entender o que era aquilo, mas na época ela não entendia nada sobre isso, sobre essas coisas e deixou pra lá. Ó que viagem! Anos se passaram, a irmã dela começou a namorar com uma mulher que era da Quimbanda. Aí ela foi e pediu uma consulta para essa cunhada dela. E daí ela foi lá e levou 2 cervejas, um cigarro, como tinha orientado para ela. E aí foram lá e chamaram a entidade da cunhada dela. Ai... Tá começando! Ô mulher, quem desceu foi Maria Navalha. Maria Navalha chegou pra ela e falou assim: ó, se ligue, viu, sim, a moça, mandaram uma demanda pra você. Oxente, minha mãe, de quem? Ô, minha filha, foi bem aquela cobra da sua sogra. Essa mulher ficou em choque sem entender nada. Ela disse que ela nunca tinha feito nada, nunca tinha feito nenhum mal para a sogra dela. Mas Maria Navalha falou para ela que a sogra dela tinha muita inveja dela. Assunta! Todos esses anos ela sempre frequentou a casa da sogra, sempre tratou a sogra muito bem, mas ela tinha um negócio de um sexto sentido ali, que falava pra ela que a sogra não era boa coisa não, mas ela não entendia o porquê. Aí ficou querendo pagar pra ver. É mole! Um belo dia então, umas testemunhas de Jeová foram lá na casa dela para poder chamar ela para participar de uma reunião. Ela foi perguntar pra sogra dela se ela deveria ir. A sogra respondeu debochando na cara dela: vai lá, vai. Ô mulher, você mesmo gosta, pô. Você é rapaz, velho. Eu não acredito nisso não, pô. Nisso ela foi e participou lá da reunião, só que aí não aconteceu nada demais. E você tava esperando acontecer o quê? Essa mulher voltou pra casa pé da vida, falando para os 4 cantos do mundo que queria vingança. E Maria Navalha foi lá e respondeu ela: pode deixar comigo, minha filha, que esse babado eu mesma resolvo. Um belo dia então, de madrugada, ela ouviu um canto de um pássaro muito forte, diferente, só que esse som era muito estranho. E no mesmo dia de tarde, ela ouviu um cachorro uivando sem parar, e isso despertou nela um pressentimento muito ruim. Eu gostei. E daí então, no dia seguinte, a bomba estourou. A sogra dela tinha um namorado e quando a sogra dela chegou em casa, ela encontrou esse seu namorado sem vida, duro em cima da cama, sangrando pela boca. Eu gosto. Tá repreendido. Nisso a sogra dela chamou seu filho, que é o marido dessa moça, para poder conferir lá o corpo do namorado. E quando ele chegou, realmente o corpo estava sem vida nenhuma. E o melhor de tudo, mulher, é que esse namorado dessa sogra é o mesmo cara onde ela tinha feito macumba, tinha feito uma amarração para poder separar esse cara da esposa dele para poder ficar com ela. Mas por que o cara morreu? Ficou aí a reflexão para a gente agora. Oxente, era pra ter acontecido alguma coisa com a sogra, sendo que foi ela que fez a amarração pro cara. Mas
também com a partida dele, isso deve ter afetado muito ela, porque pelo visto, ela deveria amar muito ele, gostar muito dele. Então, com a partida dele para outro plano, isso pode ter gerado muito prejuízo emocional na vida dela ou algo do tipo. Essa aí ficou babado pra gente, viu? Assunta! Mas gente, seja lá o que for, nunca brinque com gente morta. Sempre procure fazer o bem a parte de vocês e deixa lá a vida de Kelé.